Preciso te contar uma coisa. Manda áudio, amiga. Rindo de nervoso. O que te levou a fazer um podcast? Hoje eu começo com uma pergunta. Com que frequência você se ouve? Porque eu venho refletindo sobre isso, sobre a minha própria vida, observando outras pessoas, e eu percebo que muitas vezes a gente tá muito cansado e a gente não descansa. A gente tá com fome e a gente não come. A gente precisa finalizar alguma coisa e a gente não faz. Sabe aquela sensação de desconforto em algum lugar e a gente não vai embora? Tem uma relação para encerrar e não encerra porque não se ouve. Seja não ouvir o próprio corpo ou seja não ouvir a própria intuição, sabe? E esse é o questionamento que eu trago hoje. Porque existem muitas barreiras que impedem a gente de se ouvir. Seja uma questão social, seja uma questão de um hábito mesmo de não se ouvir, de se ignorar, sabe? De não. Existe uma vozinha, existe aquela vozinha dentro da gente que ela tá constantemente, diariamente, falando algo. E aí você pode falar que essa voz é uma intuição, que é Deus, que é, enfim, um guia, um mentor espiritual, não sei, anjo da guarda, ou simplesmente é a natureza do nosso corpo dizendo alguma coisa. Mas existe e a gente tem esse medo de ouvir ou desapontar os outros, sabe? Existe uma questão social muito louca que as pessoas passam, independente da idade que elas tenham, assim, que de querer agradar o outro. E você se desagrada, você se deixa desconfortável pelo outro. Às vezes o outro nem pediu isso, às vezes o outro nem sabe que você está se sentindo assim, que isso está acontecendo dentro de você, mas isso é muito recorrente. E por que que a gente faz tudo isso? Qual que é o objetivo final? É simplesmente uma forma que a gente se acostumou de viver, um hábito ruim, ou a gente não pensa, simplesmente vai vivendo, fazendo coisas pelos outros, dizendo sim para tudo e não para nós mesmos. Por quê? O que tá acontecendo? É uma comparação que a gente faz? Ah, o outro tá fazendo isso, então eu tenho que fazer? Todo mundo aguenta, por que que eu não aguento? Enfim, somos seres individuais, somos seres únicos. E por que que a gente está se tratando como se fosse tudo uma coisa só? Não é assim que funciona. Apesar da gente estar num coletivo, apesar da gente viver num mundo em que as coisas se conectam e estão interligadas, a gente é um ser único. E isso é importante. E isso precisa ser levado em consideração. Como que eu percebo que eu não tô me ouvindo? É muito fácil, né? Primeiro, você sempre tá cansado. Eu falo muito em outros episódios com as meninas. Gente, que cansaço, gente. Porque eu não tava me ouvindo, simplesmente. Tava vivendo ali na loucura. Normalmente a gente fica muito irritado. É muito louco isso. O corpo, ele dá um sinal. A gente não segue, enfim, ele continua, né, dando os sinais. Então a gente fica irritado. A gente toma decisões impulsivas, a gente faz coisas sem querer, sem ter vontade, sabe? Ou não come, mesmo estando com fome,
ou come mesmo sem fome para agradar outra pessoa. Às vezes puxa um assunto, conversa com alguém, mantém uma relação sem vontade, mas tá ali, né? Vivendo aquilo. E tudo isso reflete em se desrespeitar, em permanecer em lugares que a gente não sente uma conexão. Sabe quando a gente tá num ambiente que nada errado está acontecendo, mas tem uma energia estranha? Tem algo pairando ali no ar? Ou quando você conhece uma pessoa e não bate o santo, sabe? A pessoa é legal, divertida, não sei o que, mas você sente que tem algo errado? É muito louco isso. Porque, de alguma forma, tem algo nos dizendo que tem alguma coisa errada. E a gente precisa ouvir. Ouça, ouça. Vai embora do lugar. Ai, mesmo que for desagradar a família, amigo, não sei. Vai embora. Óbvio, se for trabalho, não tem muito o que fazer, mas, sabe, fique em alerta. Observa. Não se deixa levar, sabe? Presta atenção, ouve sua intuição. Se tá falando que aquela pessoa não presta, é porque não presta. Normalmente a gente tá certo, sabe? Normalmente é melhor observar, é melhor, óbvio, não vai meter o louco e falar alguma coisa, mas observa, vai vai indo, sabe? Vai ouvindo sua intuição, porque tem alguma coisa. Tem alguma coisa. E digo mais, normalmente quando eu não ouço, nossa, acontece alguma coisa e eu falo, nossa, por que que eu não ouvi, sabe? Use isso a seu favor para você entender, observar, para você tomar decisões, para você, sabe, viver de uma forma mais fluida, mais conectada com você mesmo. É isso. E a gente precisa ouvir isso. Isso pode salvar a gente de algo ruim que possa acontecer. Porque existe, vocês podem não acreditar, eu acredito muito nisso. Existe uma energia acontecendo ali, seja algo místico, espiritual, eu não sei dizer, mas existe uma energia nas coisas, seja nos lugares, seja nas pessoas, e a gente percebe quando tem alguma coisa errada. E aí, você se escuta quando você percebe, nossa, eu preciso ir embora, ou eu não devo ir naquele lugar, sabe? E uma outra sensação que é um sinal que a gente não tá se ouvindo é sentir uma culpa ou uma ansiedade, sabe? Por estar fazendo aquilo mesmo sem estar com vontade. Ou você percebe assim, cara, eu não quero estar aqui, eu quero ir embora, ou eu não quero ir naquele lugar, mas você carrega isso de uma forma muito negativa, simplesmente por se escolher. Porque, vamos lá, mesmo você seguindo o seu corpo, ou sua intuição, ou enfim, aquela voz, você seguindo ou não seguindo, você vai se sentir desconfortável, porque isso é um treino, né? Pensa, ai, eu tô com vontade de. Não quero ir no aniversário de fulano, mesmo sendo uma pessoa que eu gosto muito, porque não tô com vontade, não sei explicar o porquê. E você vai se sentir culpado por isso, de alguma forma, ou sentir uma certa ansiedade. E se você decidir ir, você vai sentir isso também. Indo ou não indo, você vai sentir. E aí, é treinando que você vai conseguir tirar essas amarras e se livrar disso de alguma forma, sabe? Mas é claro que no começo, ou você pode ir treinando e mesmo assim se sentir dessa forma, faz parte, isso é humano.
desagradar o outro traz desconforto. Nos desagradar também traz desconforto. Então você tem que escolher o seu desconforto. Mas, sinceramente, eu ganho muito mais ouvindo o meu corpo, a minha intuição, do que não ouvindo. Sabe quando você sentiu que não era pra você estar naquele lugar e você foi e aconteceu alguma coisa ruim? Ou simplesmente você não gostou de ter ido e voltou a falar assim, nossa, eu deveria ter ficado em casa? Então é importante começar a se ouvir mais. E como que a gente pode começar a fazer isso? Porque eu também preciso fazer isso. É algo que eu venho refletindo e tô trazendo isso aqui porque eu estou praticando isso. E o que que eu tô fazendo, vai? Quando eu preciso tomar uma decisão, seja simples ou mais complexa, tipo, vou tomar café da manhã, vou comer alguma coisa, vou comer isso ou aquilo. Eu paro e penso, nossa, o que de fato eu quero agora, sabe? O que é muito simples, é uma coisa que na real a gente às vezes faz automático, mas o automático pode estar levando a gente para algo que não é nosso e é do outro, né? Então, é aí que tá o pulo do gato de você entender o que de fato é seu. Essa é a minha vontade mesmo, sabe? Meditar, pra mim, me ajuda a entender, sabe? No meu íntimo ali, meu âmago, é realmente algo que me traz insights, me traz pensamentos, me traz percepções sobre o que eu quero de fato pra minha vida. Mas isso eu falo mais de decisões mais importantes, né? Nossa, será que eu tô feliz nesse lugar? Será que eu tô me sentindo bem? Será que eu tô me sentindo confortável, sabe? Meditar me leva pra esse lugar porque eu tô ali numa atenção plena e pensando, ou na verdade não pensando, né? É não pensando o que se pensa. De alguma forma, é não pensando que você conclui algumas coisas. Porque quando você medita, o ideal é você tentar não pensar em nada, mas vai vir algumas coisas. Na verdade, existem estilos, né, de meditação. Quando é essa atenção plena, normalmente, que é o mindfulness, na verdade, você tá ali e você tenta não pensar. Então, os pensamentos vão vindo e você deixa eles virem e ir embora na mesma sintonia, assim, no mesmo fluxo. E tem algumas meditações que são mais guiadas e aí você vai sendo direcionado para algo específico. Mas das duas formas ou de todas as outras formas que existem de meditar, elas vão te levar para algum lugar bom. Seja não pensar em nada e depois você conseguir esvaziar sua cabeça e pensar no que você tem que decidir, ou seja realmente sendo guiada para alguma reflexão, algum pensamento. Outra forma que eu tô praticando, né, que tá sendo importante para mim, é respeitar o próprio ritmo. O que isso significa? Descansar. Precisa descansar? Descanse. Não fique mexendo no celular, não fique fazendo outra coisa. Tente descansar, pelo menos tente, sabe? É um processo, então precisa. Precisa tomar água? Tome aquela água. Faça uma coisa de cada vez. Outra coisa importante para mim, para eu conseguir me ouvir mais, me afastar de situações tóxicas, sejam pessoas tóxicas, sejam lugares, enfim. Isso é muito importante. Eu acho que, na verdade, esse é o mais importante, sinceramente, porque normalmente quando a gente não tá se escutando é porque a gente tá num ambiente tóxico. A gente tá sendo influenciado por outras pessoas, mesmo sem perceber, sabe? Se você tá num trabalho tóxico, você começa a seguir. Você começa primeiro a se sentir cansado, irritado, desconforto,
E aí você começa a tomar decisões impulsivas, você começa a viver sem pensar, apenas sobrevivendo. E aí as coisas não estão fluindo, entendeu? Você não tá vivendo por você, você tá vivendo por outras coisas ou outras pessoas. Então, isso é muito importante. E outra coisa muito importante, que é o falar não. Falar não é necessário. Falar não, simplesmente não vou, não quero. Não, 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 não. E tá tudo bem. E falar não também, enfim. Se escutar é aquilo que eu falei. Se escutar vai levar a gente pra culpa, ansiedade, medo de ser rejeitado, de desagradar, enfim. Vai causar tudo isso. Mas é muito importante, sabe? É muito importante. Ah, eu até poderia ir naquele lugar? Poderia, mas não quero. Ou, nossa, eu vou ter que fazer uma loucura aqui na minha agenda pra encaixar esse evento. Pra quê? Por quê? Pra quem? Fala não. Vai testando. Fala não pra coisas pequenas. Tipo, não quero comer isso. Não quero copo de água. Não quero isso agora, sabe? Não quero. Começa com coisas pequenas. E testa. Testa não só por você no sentido de falar não, mas também para observar o ambiente, como as pessoas reagem quando você fala não. Porque se você é uma pessoa que sempre fala sim, quando você falar não, você vai perceber muitas coisas, que aí daria um outro episódio, né, para falar sobre isso, mas faz alguns testes. E assim, por que que eu tô trazendo esse tema hoje? Como eu disse, eu venho refletindo sobre isso e eu venho tentando me ouvir mais. E eu tô percebendo que eu tô muito mais feliz comigo mesma. Não sei se é esse o sentimento, enfim, mas é uma sensação de acolhimento, autoacolhimento, sabe? Parece que eu tô mais, nossa, confortável, quentinha aqui no meu corpo, em mim, sabe? E essa é uma sensação muito boa. E eu acho que todo mundo que tá ouvindo aqui deveria testar. Se não gostar, não gostou. Mas assim, vamos lá, vamos voltar. Se não gostar, pensa se não é a culpa ou a ansiedade batendo, aquele desconforto de desagradar. Porque se ouvir também é perceber todas essas nuances, e é um processo, e pode ser que ele não seja linear, pode ser que, no primeiro não que você fale, vai estar tudo bem, aí depois é um não para uma pessoa diferente, ou é um não que vai, nossa, doer no seu coração, porque você gostaria de estar naquele lugar, mas você não vai conseguir, porque sua agenda não permite, e você precisa seguir uma agenda. É um não, entendeu? Então, precisa entender as nuances de todo esse processo. E tudo isso faz parte do autoconhecimento, né? Entender os seus limites, entender até onde você vai por você mesmo. E aí, até onde você iria por você? Até onde você não iria por você, porque não ir também é uma opção. Enfim, gente, eu não sei se todo mundo que tá ouvindo me conhece já, mas eu sou assim. Eu gosto de filosofar, eu gosto de entrar nessas brisas loucas, mas que eu sei que pode ajudar alguém, porque está me ajudando de alguma forma. E é isso. Se você gostou desse episódio, compartilha com outras pessoas que você acha que vai gostar também, que precisa ouvir isso de alguma forma. E é isso. Muito obrigada por me ouvir e até a próxima. Beijo!